2018 são 60 anos de circulação do Diário do Grande ABC, que começou como semanário Newseller. Durante 10 anos, Newseller, em 1968, se transforma no Diário do Grande ABC. E nesse ano de 2018, uma revista fundamental para a história e memória do Grande ABC chega aos 30 anos. Entrou prefeito em São Caetano, saiu prefeito em São Caetano, e essa revista foi mantida. Do número 1, né? Raízes número 1, ano 1, número 1, de julho de 1989, ao número 57 do ano 30, que circulou agora em julho de 2018. Ao longo desses 30 anos, Raízes teve sempre um jornalista diplomado, com registro no Ministério do Trabalho e Previdência Social, à frente como editor. E o primeiro editor, o nosso ex-colega de Diário do Grande ABC, o professor Alexander Jovanovic. E hoje, 30 anos depois, Paula Fiorotti, a jornalista Paula Fiorotti, a nossa convidada da memória dessa semana. Paula, obrigado de você comparecer, trazer tantas informações e festejar os 30 anos dessa revista maravilhosa. Com certeza, Ademir, muito obrigada pelo convite, em nome da Fundação Promemória, e estou muito feliz em estar aqui. É um motivo para celebrar, sim, são 30 anos. Como você disse, entra prefeito, sai prefeito, a Raízes continua firme e forte. A gente sempre critica, né, Paula, a descontinuidade política. Então, um prefeito começa uma obra, o outro interrompe e tal. Mas a obra que vai ficar, que já está na história, uma revista que cuida de memória, está aí. Preservado. Então, parabéns a todos os prefeitos que passaram e mantiveram essa ideia inicial lá 30 anos atrás. Com certeza. Você sabe também que a gente gostaria, nesse momento, de estar aqui com todos os editores ao longo da história, com todos os colaboradores que foram muitos, né? Alguns até que partiram, né? E você está representando todo esse pessoal, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, é verdade. A Paula, ela... Não sei se é verdade, mas se foi isso mesmo, que você iniciou a carreira na TV de São Caetano? Isso. Eu cursei Universidade Metodista, em São Bernardo, e aí eu comecei, na verdade, num programa do Canal 45 chamado Computer Show. Eu consegui na faculdade, no mural de estágios, lá consegui. E um dos produtores trabalhava no Canal 45 também, e surgiu um projeto na TV da criação de um jornal regional, né, que tinha até esse mesmo nome. Então ele angariou ali vários estudantes de jornalismo e nós formamos uma equipe e percorríamos todas as cidades do ABC diariamente, né? Nós tínhamos várias equipes, rica, né? Era muito interessante. Era assim, um dia eu chegava na redação, ia para São Bernardo, depois eu ia para Diadema, depois Mauá, São Caetano, foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora. É uma forma de você conhecer essa região, Com certeza. Pisar no barro, ir lá entrevistar os moradores, cobrar providências, cobrir festejos e tudo isso. Sim, e a Paula, eu lembro muito bem de você, Paula. Quando você localizar esses vídeos, traz pra gente, vamos fazer um programa com os pioneiros da TV. Nossa, vamos sim. E eu sempre, outro dia, com dor no coração, nós falamos da partida do Glenir Santarnec, né? Dizendo que ele foi um dos pioneiros da TV, com um programa que ele dividia com outros apresentadores. Sim, o ABC Brasil. ABC Brasil, Dr. Faria, né? Dr. Faria. O próprio Dr. Tortorello, né? Ele apresentava, Altevir Anhê. Altevir Anhê. Será que esse material é guardado, aqueles vídeos todos? Olha, eu tenho alguns vídeos de matérias feitas por mim, né? Mas a gente precisa investigar, ver se alguém guardou alguma coisa. Uma bela pauta para a Fundação Promemória. Sim, né? Sim, com certeza. Não é, sabe, de repente, de localizar a maior parte desses vídeos, o Dr. Faria poderia ajudar, o Altevir Anhê também. Sim. E criar lá, quem sabe, dentro da Fundação Promemória, a Cinemateca, seria isso? Sim. Passa pela Cinemateca. Bom, já existe muita coisa importante. A Fundação Promemória é um xodó de todos, né? Sabe, a responsabilidade de guardar imagens, de guardar
documentos, de pesquisar, de entrevistar, de guardar a coleção Memória já há 31 anos lá no museu. Está no museu ou está na própria... Agora foi para o Centro de Documentação. Ah, legal. Por ser eu preciso visitar lá as coisas, Por né? favor. Está lá certo. Disponível no Centro de Documentação, qualquer pessoa tem acesso. O atual presidente é o senhor Farid, né? Isso, Charlie Farid Kuri. É isso, olha, Farid, estamos aguardando a sua visita aqui para falar sobre esse projeto fantástico da Promemória, né? A revista Raízes. Hoje a gente vai registrar algumas coisas, mas está à disposição, né? E todo o seu corpo técnico, seus colaboradores. Paula, vamos voltar no tempo? A gente está apresentando ao longo do programa as capas mais significativas e um número possível de capas da revista Raiz. O formato sempre foi o mesmo, né? Isso. Né? Só que o número de páginas foi crescendo. Antes era preto e branco, né? Agora já é colorida, toda colorida, a edição inteira, né? Sim, sim. O número de julho de 2018, já 130 páginas. De julho a gente aumentou para 144. Ah, porque eu estou pegando a 55. A 57 já 144 páginas. A gente aumentou. Que foi uma homenagem para o antigo IMES, hoje a Universidade de São Caetano do Sul. Comemorou 50 anos, né? Legal. Então, as principais mudanças, além do acréscimo de páginas, do colorido, como é que você destacaria ao longo desse período todo Raízes? Olha, eu assumi Raízes como editora em 2011. Tá. Né? Um dos projetos estabelecidos junto com a presidência foi a gente estabeleceu a submissão de artigos, na tentativa de organizar um pouco melhor a participação das pessoas e tentar uniformizar um pouco a revista, né? Então a gente criou esse projeto de submissão, então 2 vezes por ano a gente abre, né, as inscrições. E a gente também criou sessões, né? Nós normatizamos a revista. Tá. Então, estabelecemos algumas sessões que não são obrigatoriamente, né? Elas não precisam aparecer em todas as edições, mas a gente tem ali uma organização, até para quem tem interesse em publicar, conseguir, né, se organizar. Um espaço democrático de jornalismo, história, memória. Uhum. Então, essa foi uma tentativa de uma... A Raízes sempre teve as sessões, né? As sessões dela. A principal sessão, que é hoje em foco, antigamente chamada Dossiê, que na verdade apareceu no ano 2000, né? Um tema principal para a revista, que seria o tema que ilustraria a capa, que é o que acontece até hoje, né? Então, em 2011, a gente fez uma remodelada, né? E... visualmente, ela passou por várias fases, né? A gente tem uma designer gráfica excelente, que é a Roberta Giotto. Isso ajuda bastante. Claro, e nós temos a vantagem hoje... Não é simplesmente a diagramação, é todo um desenho, Sim, né? ela é um estudo, né? Você pode, se você analisar as capas, as mudanças acontecem, mas elas são sutis, né? A gente sempre, se vai mudar o tipo de imagem da capa, o logotipo permanece. Então, aí na próxima você tem uma mudança de logotipo e é suave porque pensando no nosso público, né? O público de Raízes ainda é o pessoal mais velho, né? A gente tenta chamar a atenção no público mais jovem. Talvez na próxima edição a gente consiga fazer isso, mas eu não posso entregar. Tá certo, tá perfeito. E cada lançamento é uma festa, né? Sim. Acho que ao longo de 57 números, aí o pessoal fala, mas se tem 30 anos, por que 57? Você tem uma explicação. Isso. No começo da história da revista, nós tivemos alguns anos nos quais tivemos a publicação de somente um número. Mas no ano seguinte, eu não me lembro exatamente, tivemos 3. Então, a questão anual foi sempre preservada. Fora as edições especiais, né? Sim, sim. Eu lembro da história da General Motors, o grande carro-chefe da indústria de São Caetano. Sim. Ganhou uma... A primeira foi em 98, para comemorar os 50 anos da autonomia de São Caetano.
A seguinte 2000, Legal. da General Motors, e fizemos uma do São Caetano Esporte É Clube, né? verdade. Do centenário do clube. Acompanhada de um CD, não foi? Com algumas vozes. Legal. Isso que teve sua participação. Narciso Ferrari, né? O grande historiador do São Caetano Esporte Clube. Cara, sabe tudo de futebol, sabe tudo da história de São Caetano. Ele nasceu em São Caetano. Só que ele é meio reservado. Venha conversar com a gente. Narciso, vem contar essa história. Olha... É difícil, se a gente Difícil. conseguir, a Paula te dá uma força, vem junto. Dou sim. O senhor Narciso é um grande colaborador. É um dos grandes colaboradores, né? Sim. Então, antes de falar de alguns desses grandes colaboradores, né, pelo menos os mais assíduos, o pessoal que está sempre participando, ainda com relação às festas de lançamento de raízes, Certo. né? É programado, o prefeito comparece. Sim, eu diria que é o maior evento da Fundação para a Memória, né? Raízes é o carro-chefe da Fundação. É filmado? Geralmente sim. Geralmente sim. Então, essas imagens que nós estamos mostrando agora é de um lançamento de raízes. Para vocês tá bom. perceberem como é rico, né, a participação das pessoas. Normalmente é feito no Teatro Santos Dumont, a gente procura diversificar um pouco. Os últimos anos vem acontecendo no Santos Dumont. Tá. Por uma questão de estrutura Certo. mesmo, né? A gente consegue acomodar as pessoas. Que é o mesmo espaço né? da Academia de Letras da Grande São Paulo, não? A academia agora está no prédio da Fundação. Ela já funcionou no tá. Teatro Santos Dumont, Legal, né? tá certo. Mas é bom, a gente consegue acomodar bem as pessoas e a gente tem um grande público. É certeza Sempre de lota. sucesso, sempre. A revista é sempre. distribuída graciosamente. Sim, ela é uma revista semestral, são 2.000 exemplares a cada edição. Ela é distribuída gratuitamente no lançamento e no dia seguinte, 8 horas da manhã, já temos pessoas na Aguardando. Fundação. Quem não pôde ir à noite, passa já lá. pode retirar a revista. E o que é mais legal é que vocês distribuem para todos os centros de memória do ABC. Isso, do ABC de São Paulo também, São Paulo. Biblioteca Nacional. O banco de dados do Diário do Grande ABC tem a coleção completa que vocês encaminham, né? Legal, isso é muito jóia. Sim, e também hoje, né, ela é lançada no sistema online. Isso. E em 2014, nós disponibilizamos no site da Fundação todas as edições da revista. Em 2017, a gente tivemos uma novidade. Elas continuam disponíveis, só que elas são pesquisáveis. Então, agora você precisa pesquisar determinado assunto na revista, você entra na edição que você precisa, não precisa necessariamente fazer o download, mas você vai na lupinha, digita a palavra que você precisa e aí ele vai buscar automaticamente. Isso para pesquisa facilita muito, né? E aproveitando, falando do nosso site, nossos livros também estão disponíveis na íntegra. Todos os livros editados pela Fundação. Que são muitos? 27. 27 livros? Isso. Focalizando basicamente a história de São Caetano, mas não só. Quer dizer, de repente, para você falar de São Caetano, você faz uma retrospectiva brasileira até universal. Sim, sim, com certeza. A história do ABC. E os nossos colaboradores? A gente falou do Narciso Ferrari, né? Sim. Quem mais que você... Também há um risco que nós estamos colocando, eu e você, que a gente... Tanta gente importante que tem escrito, tudo. Mas é mais ou menos um desenho, assim, de alguns casos, só para que o telespectador tenha consciência. Sim, não, com certeza. A gente não pode deixar de citar senhor Oscar Garbelotto. Oscar Garbelotto. Sim, que participa de todo esse processo desde o início. Que foi presidente da Fundação Pro Memória. Foi o primeiro presidente, né? E grande responsável. Doutor Oscar, a gente já convidou pessoalmente. Quando puder, dá um pulinho até aqui, Rua Catequese 562. Vamos conversar um pouquinho sobre educação, sobre memória, sobre cultura. Garbelotto é uma figura muito importante na história. Aliás, nesse último número, ele traz uma série de informações interessantes. Sim, sim. Ele foi entrevistado pela filha, né, a Morisa, que também vem contribuindo bastante com a gente. E importante citar também o senhor Mário Porfírio Rodrigues, que já contribuiu bastante para a revista. E Mário Porfírio Rodrigues é um dos líderes autonomistas de São Caetano. Isso.
Mário, Isso. também está convidado, vem aqui conversar. Outubro agora é mais um aniversário da emancipação, Isso, né? mais um. Vem falar pra gente, né, dessa história tão bonita. 70 anos. Ah, olha, merece. É um tema, merece tá mesmo, bom, é um tema tá importante. joia. Legal, tá certo. E a gente tem pessoas mais recentes que vêm colaborando com a gente, um pouco mais jovens, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que garantir o futuro da revista. Sim. Então, gostaria muito de citar os nomes do Marcos Massolini, que escreve maravilhosamente Cita bem. um texto que ele fez, o Marcos. O Marcos é morador... A última foi do mercado do municipal, mercado né? municipal, isso. A anterior, ele mora no bairro Barcelona. Isso. E ele tem uma memória, assim, maravilhosa. E eu me emociono com os textos dele. Tá. A anterior, ele escreveu sobre o 28 de julho, que ele estudou no 28 de julho. A escola. Isso, na escola. E os filhos estudaram lá, então é muito legal. Renato Donizete também é uma figura bem importante, vem contribuindo em todas as edições, na parte esportiva. Tá. Né? Narciso Ferrari fez muito isso, agora eu consegui trazê-lo de volta, mas o Renato entra também nesse cenário esportivo. O Narciso falou sobre o Corintinha, né? Isso. Corintinha, que é quando você pergunta para o professor Martins, né, José de Souza Martins, qual o time que ele torce, ele falou Corinthians. Ele em seguida fala de São Caetano. E agora o Narciso Ferrari destrinchou aquela história. Isso. O Corintinha, ele vive, mesmo não existindo como instituição, mas ele vive como memória, a força da memória. Você sabe que meu pai jogou no Corinthians. Assim, nada o seu nada pai do beijo na sua mãe, né? Aquela foto fantástica. Como é que ele chama o papai e a mamãe? Meu pai chamava Drauzio Fiorotti, Tá. né? Minha mãe é Maria Antônia Ferreira Fiorotti. É a foto que nós estamos mostrando. A Paulinha não tinha nascido, eles estavam namorando, não é isso? E eles é um dos documentos que existe na Fundação Pro Memória. Isso. É o registro da lua de mel. Da lua de mel. Ah, foi a lua de mel. Foi. Legal, tá bom. E a figura também do João Tarcísio Mariani, que também Sim. colabora muito com a gente. Tem um senso de humor, assim, que também são textos muito agradáveis, né? Uma leitura muito agradável. E nessa última edição ele foi nosso homenageado, né? Nós escrevemos, ele foi entrevistado. O Museu de Arte Sacra da Sagrada Família tem no seu Mariane um dos principais colaboradores. Sim, né? sim. Mariane, também tá de pé, vem conversar com a gente, tá bom? E aí, Paula, o que mais que a gente poderia destacar? Uma matéria que ficou na sua mente, assim, desses anos todos, mesmo quando você não era editora, que você guarda, que você acha que foi fantástica? Olha, eu vou te falar de uma matéria. Tem uma senhora também que contribui com a gente. Agora já faz umas 3 edições que ela não contribui mais, que é a dona Leonilda Verticchio. Ela já está bem idosa, mas eu tento. Toda a revista eu telefono, vamos escrever, né? Participa, porque na verdade é um exercício para eles, né? Colocar no papel as lembranças. Então ela escreveu um artigo sobre a questão. Ela fala muito do cotidiano de São Caetano, né? Antigamente. E isso é muito gostoso de ler. E ela falava da roupa das mulheres na saída da igreja, né, na missa, na Praça Cardeal Arco Verde. E que elas, eu nunca esqueço, e que elas usavam saias rodadas, floridas, e que aquilo pareciam flores pela praça. Então, uma associação muito bonita, e isso ficou na minha memória, assim. E eu tenho um carinho muito grande pela dona Leonilda, a gente acaba gostando muito, criando relações afetivas em todo esse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais do que um trabalho profissional, mais do que um trabalho de construção da memória, é esse trabalho de convivência com as pessoas. Sim, é muito Pessoas gostoso. como os Fiorotti. Os Fiorotti chegaram em São Caetano no século passado, acho que em 77? E na primeira leva. Na primeira leva. Isso, a gente tem e povoaram já a parte alta de São Caetano. Isso. Onde hoje é o bairro Nova Gerte. Isso. Né? Ali lá, era a colônia dos Fiorotti. Chácara dos Fiorotti. Chácara dos Fiorotti. Isso. Né? O pessoal da cidade ia passear, né? Você é a terceira, quarta, quinta geração. Isso. Né? Dos Fiorotti.
Eu sou. Meu avô chegou na segunda... Meu bisavô, desculpa, chegou na segunda leva. E na primeira, então, seria o pai do bisavô? Eles têm... Olha, eu falo que são tantos Fiorotti em São Caetano que a gente precisa parar e estudar a árvore. Tá né? certo, Mas tá eles... certo. É uma família tradicional, está na cidade há bastante tempo. Tá. E a gente tem orgulho de carregar o sobrenome, né? Tá certo. Tem que fazer jus. Olha, Paula, se a gente for contar nos dedos quantas revistas de memória existem nesse país, seriam muito poucas, né? Sim. Eu sei que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo mantém uma revista que, de repente, para algum tempo, mas depois retorna, uma revista muito antiga, vem lá do século XIX, né? A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro também. Agora, no nosso grande ABC, na nossa grande São Paulo, Raízes é uma referência. Sim. Né? É uma referência e a gente fica muito feliz, né? De receber você, de tratar desse tema e de desejar a sua revista, a Fundação Promemória, a equipe toda, muito sucesso. Agradeço. E queria ressaltar uma coisa importante. Claro. Você esteve presente na edição número 1 da revista. Estive. Então participou também. Claro, a figura claro, muito importante certo. também. A sua contribuição muito obrigado. Muito válida, muito importante. Paula, agradeço obrigado, em nome da Fundação Promemória. A revista está disponível na nossa sede, Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255, em São Caetano. Os interessados podem retirar um exemplar. Ou na internet. Ou fazer um a gente fala assim, 2.000 exemplares. Na verdade, esse número é infinito. Quantas e quantas pessoas da região, de fora da região, do país, do mundo inteiro, têm acesso desde o número 1, lá em julho de 1989, até o número 57, falando da faculdade, né, da universidade, hoje é a universidade, o antigo IMES, a revista Raízes presente e a Fundação Promemória cumprindo o seu papel. E assim fechamos mais um programa Memória. Semana que vem a gente vai estar de volta, sempre com um tema voltado à construção de uma história maravilhosa, que é a nossa história, a história vivida no antigo Tijuco Sul, né? A gente aprendeu com o professor Martins, na antiga borda do campo, nessa região maravilhosa que se transforma e que é apenas uma revista para preservar e manter toda essa história muito bonita. Até a semana que vem.